A divisão internacional do trabalho era a divisão que existia entre a função que os países chamados desenvolvidos tinham e os países chamados subdesenvolvidos tinham lá no passado, século XVI, século XVII. Basicamente, funcionava assim. Os países desenvolvidos, eles eram os produtores industriais. Então, os produtos eles eram feitos, eles eram desenvolvidos, produzidos nos países desenvolvidos. Ou nas antigas metrópoles, se você preferir assim. Já as antigas colônias, elas eram as produtoras, vamos chamar aqui de países subdesenvolvidos, elas eram as produtoras de matérias-primas. Então a divisão internacional do trabalho, ela fica: subdesenvolvido fornecia matéria-prima e desenvolvidos forneciam produtos manufaturados. O que é a nova divisão internacional do trabalho? Bom, o que acontece é que a partir dos anos 80, especialmente a partir dos anos 90, a globalização ela permitiu com que empresas fossem instaladas muito distantes do seu local de origem. Por exemplo, indústrias americanas, elas entenderam que elas poderiam perfeitamente produzir do outro lado do mundo, na China, aproveitando a mão de obra que é muito barata naquele lugar. Então, a nova divisão internacional do trabalho, ela fica assim: os países desenvolvidos, hoje, eles não apenas produzem bens manufaturados. E os países subdesenvolvidos, muitos deles se tornaram países industrializados. Então, o que acontece hoje? Muitas vezes, os países desenvolvidos, eles fornecem capital, tecnologia, os projetos, os designs, os modelos são produzidos, além de, obviamente, vários tipos de produtos industrializados, produtos manufaturados. Porém, os subdesenvolvidos hoje não são apenas fornecedores de matérias-primas. Ainda são, mas muitos, além de produzirem matérias-primas, também produzem bens industrializados, ou os chamados manufaturados. As matérias-primas básicas, que são comercializadas em grandes quantidades, têm uma cotação, elas são pouco processadas, normalmente elas são chamadas de commodities. Guarde bem essa palavra porque ela é importante. Então, esta é a divisão internacional do trabalho, e aqui é a nova divisão internacional do trabalho, que ela ganha assim, espaço a partir da década de 90, principalmente com a globalização.